Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Bom dia a todos que estão presentes conosco. Vou fazer a chamada para conferir os alunos que estão presentes. Ana Beatriz. Ana Beatriz. Presente. Leandra. Presente. Wallace. Professora Ana Beatriz está presente. Ok. Wallace estava na sala, mas não está mais. Natan. Presente. João Lucas. João Lucas presente. João Levi. Presente. Guilherme Amaral. Guilherme Amaral. Alice. Presente. Yasmin. Vamos corrigir a nossa atividade para irmos lá para a nossa próxima classe de palavras, né? Próxima e última classe de palavras, que é a conjunção. Praticando em casa, que ficou para corrigirmos ontem. Vamos tentar fazer uma correção mais dinâmica, pessoal, para a gente ter tempo para fazer o praticando da outra atividade. Vamos lá, praticando em casa. Identifique as interjeições e locuções interjetivas das frases. Nós temos que identificar, nesse trecho aqui, as locuções interjetivas ou as interjeições presentes aqui. Então, letra A. Meu dinheiro acabou. Onde que está a interjeição, pessoal? Xi, exatamente, né? O que significa xi? Lembra lá que a gente viu no conceito? As interjeições, elas não exercem função sintática, tá? Bom dia, Manuela. Não exercem função sintática, tá? Podem ser palavras soltas ou simplesmente expressões aí exprimindo, né? Susto, alegria, tristeza. A gente tem lá os vários sentidos aí das interjeições. Então, letra A da número 1 é a xi. B. Bom dia, rapazes. Hein, pessoal? Onde que está a interjeição? Alguém sabe? A interjeição, pessoal, é o bom dia, tá? Lembra lá que a gente falou que, às vezes, uma palavra, uma expressão, ela pode se comportar como interjeição? E o bom dia aqui é um caso, né? Você está desejando uma pessoa um bom dia, tá? É aquela expressão que se usa diariamente. Tá? Eu não formulo a minha frase completa, que seria: tenha um bom dia, né? Fulano, ciclano, aqui. Tenha um bom dia, rapazes, tá bom? C. Cuidado, você pode se machucar. Onde que está a interjeição aqui, pessoal?
Vocês estão me ouvindo, pessoal? Ou eu que não estou ouvindo vocês respondendo? Cuidado, correto. Letra D. Adeus, crianças. Onde está a minha interjeição, pessoal? Adeus, correto. Letra E. Ai, é meu pé que está embaixo. Cadê a interjeição nessa frase? Ai, perfeito. F. Meu Deus, que miséria. Onde está a interjeição, pessoal? Ou as interjeições, ou as locuções interjetivas? Alguém sabe? Eu acho que meu Deus é uma locução interjetiva. Exatamente, é uma locução interjetiva e que miséria também, tá? Tá aqui mostrando, tem o sentido de espanto, né? A pessoa viu certa situação e se assustou com ela. Então, aqui, essa frase são duas locuções interjetivas. Tanto meu Deus quanto que miséria são locuções interjetivas. Ai de mim se não fizer a lição. Onde que está as interjeições ou locuções interjetivas? Alguém sabe? Eu acho que se não fizer a lição, é locução interjetiva. Tá certo. E o ai de mim também, tá? Novamente aqui, tanto a F quanto a G, toda essa construção aqui frasal que vocês têm aí, todas as duas, toda a frase, né? F e G, completa do jeito que tá aí, são locuções interjetivas. Júlia, bom dia. Júlia, estamos corrigindo praticando em casa do módulo 21, tá? Atividade que nós fizemos ontem. Se você não tiver com o livro, você busca lá o PDF do módulo 21 do grupo do WhatsApp. Se você estiver com o livro, é página 29. 2. Elabore 5 frases utilizando interjeições ou locuções interjetivas. E aí, pessoal? Alguém criou algumas frases aí? Alguém fez, pessoal? Ana Luísa, bom dia. Bom dia, professora. Ana Luísa, a gente está corrigindo, praticando em casa do módulo 21, tá? Tá. Pessoal, alguém fez alguma frase com interjeição? Então, pessoal, a gente pode formular uma frase assim, ai, que saco! Ó, usei uma interjeição, ai, e o que saco, né? Uma locução interjetiva. Eu já usei as duas numa mesma frase. Por exemplo, outra, puxa vida, tá fazendo muito calor, né? Puxa vida, locução interjetiva. Minha nossa, mas que susto você me deu, né? Minha nossa. Cuidado com o copo. Cuidado, né? Aí a gente tem lá, né, várias opções de criar frases com interjeição. É só vocês irem aí num quadro acima que vem falando sobre as interjeições e as locuções interjetivas, que vocês vão
ver aí as interjeições e formular, né, 5 frases utilizando interjeições ou locuções interjetivas. Essa aqui também é bem simples, tá, pessoal? 3. Indique as interjeições e classifique-as conforme os sentimentos ou emoções que exprimem, tá? Aqui já vem trazendo o sentido de como a interjeição ela foi utilizada. A. Obrigada. É muita gentileza de sua parte. O que significa, pessoal? Primeiro, onde está a interjeição? Correto, obrigada. E o que significa, pessoal? Essa é simples, né? O agradecimento. Agradecimento. A pessoa está grata por alguma coisa, né? No caso aqui, pela gentileza que a pessoa tratou. Pode ser também que essa pessoa esteja sendo irônica, né? Mas, enfim, é um agradecimento. B. Ufa, até que enfim terminamos o trabalho. O que significa, pessoal? A interjeição ufa. Alguém sabe? É alívio, tá, pessoal? Ufa é alívio. A pessoa está aliviada que conseguiu finalizar aqui o trabalho. C. Você aqui a esta hora? O que esse A aí representa pra gente nesse contexto? Vocês sabem? Sim ou não, pessoal? Então, gente, tem um quadro aí em cima, na página... Deixa eu achar aqui a página. Página 27, ele vem trazendo justamente isso, né? Como que essas interjeições, elas se colocam em sentidos propostos em uma frase, tá? Então, a gente tem lá várias situações que a gente tem o a, tá? Essa expressão a. Na letra C, a gente pode colocar aqui como um espanto, uma admiração, tá bom? D, puxa, pensei que não viesse mais. O que esse puxa significa, galera? Alguém sabe? Esse puxa significa impaciência. A pessoa já estava sem paciência de aguardar, né? Tanto que a gente vê aí posteriormente que ele fala, pensei que não viesse mais, tá? A pessoa está aí esperando há bastante tempo. 4. Complete com o ou ó, né? Temos lá o ó interjeição e o ó acentuado. Então, vamos lá. Ó céus, ninguém me entende. Qual ó é esse aí, pessoal? Hein? O que vocês acham? Isabelle, bom dia. Karina, bom dia. Bom dia, professora. Eu estava aqui desde 7h35 tentando achar o link, ninguém me enviava. Mandei mensagem para você, você não respondeu, aí eu só consegui entrar na aula agora. Eu não recebi a notificação não, Isabelle.
Mas eu mandei. Mas não chegou aqui, não. Daqui a pouco vocês vão ouvir o barulho da notificação. É sempre assim. Então, vamos lá, pessoal. Para quem entrou agora... Eu acho que na letra A é o acentuado. Exato. Pessoal, para quem entrou agora, estamos corrigindo a número 4 do Praticando em Casa do módulo 21, tá? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, né? A gente tem lá o O com H e o O acentuado. E aí a gente tem que ver esses dois usos aqui. Normalmente, pessoal, o O acentuado, ele é usado num discurso direto, tá? E na forma de vocativo. A gente viu lá o que era vocativo, que é quando você, por exemplo, numa carta, você tem lá o vocativo, que é como você vai chamar essa pessoa. Ó, minha querida, ó, meu amado, né? Seria essa ideia aí. Enfim, ó Maria, né? Que se usa muito lá no norte, nordeste, aqui não muito, né? Lá eles colocam o ó na frente lá do nome da pessoa, à frente do vocativo, tá? E a gente vai utilizar, como eu já dei a dica aqui para vocês, né? Já que é vocativo, eu vou utilizar ele junto com o nome, né? Ó Maria, ó Eduardo, ó meu amor, né? Embora o meu amor não seja o nome da pessoa, o meu amor, ele é um substantivo e que está funcionando aí como vocativo, tá? Alguém está falando comigo? Alguém tem alguma dúvida? O O, pessoal, com o H é a interjeição, tá? Que é utilizada isoladamente. E aí, eu preciso sempre depois que eu utilizar esse O com H, interjeição, eu preciso dar uma pausa, tá bom? E aí eu posso marcar com uma vírgula, eu posso colocar o ponto de exclamação, tá bom? Então, a gente tem essas duas situações. O O acentuado é vocativo. Vocativo, e ele está presente o quê? Num discurso direto, ou seja, eu vou estar aí fazendo, está falando diretamente, eu vou estar falando, eu estarei falando, produzindo ali o meu discurso. Já o O, interjeição, eu vou utilizar ele isolado e eu tenho, normalmente, uma vírgula ou uma exclamação atrás dele. Então, voltando aqui. Então, a gente tem lá, ó céus, a Leandra já respondeu que é o O acentuado, correto. Letra B, ó, voltastes. Qual O que eu utilizo aí? O com H, né? Eu estou aqui mostrando um espanto. Estamos na número 4 do módulo 21 do Praticando em Casa. Quem tem livro, página 29. Quem não tem livro, pega lá o PDF que eu enviei ontem, que a gente está corrigindo a número 4 do Praticando em Casa. Então, na letra B aqui, eu estou mostrando um espanto, né? Porque essa pessoa voltou, né? C. Ó, quantos presentes. Seria o O interjeição ou O vocativo, pessoal, que eu utilizo aqui na C? O com H, né? Eu estou mostrando... Certo, é admiração, tá? Não se esqueçam, galera, que quando, já falei lá, quando eu for utilizar
O O, interjeição, eu vou utilizar de forma isolada, normalmente com ponto de exclamação, tá? Ou com uma vírgula, dependendo da minha construção aqui. D. Ó menino, andar aí é perigoso. Ó com acento. Ó com acento, ele está funcionando como um vocativo, né? Eu estou me referindo a uma pessoa, tá? Que é ao menino. Ó meu Deus, por que tanta injustiça? Com H. Na verdade, aqui é vocativo também, tá, galera? Eu estou me referindo a quem? A Deus. Prestou aqui atenção? Embora o meu Deus ele possa funcionar como uma locução interjetiva, tá? No sentido, né? Pareça ele possa funcionar como uma locução interjetiva, mas esse O aqui é vocativo, porque eu estou direcionando a minha fala, lembra lá? Um discurso direto. Eu estou dirigindo o meu discurso para quem? Para Deus, tá? Então, ó meu Deus, por que tanta injustiça? Ó acentuado aqui, tá? Ó vocativo. Então, vocês coloquem essa diferença, tá? Abram aí um parênteses, seja no livro ou seja no caderno, e coloquem as duas diferenças dos Os aí. O acentuado, ele funciona, vai trabalhar como discurso direto e funcionando como vocativo, um chamamento. Já o O, interjeição, vocês já estudaram ele lá em cima, né? Ele vai exprimir o quê? Sentimento, circunstância, alegria, pavor, desespero, enfim, né? Tristeza, tá? 5. Indique as interjeições. A. Puxa, você nem olhou para mim na festa. Onde está a interjeição? Puxa, correto. Puxa. Certo. B. Tavinho, você não pode ficar 1 minuto sem televisão? Credo. Onde que está aí, gente, minha interjeição? Credo, perfeito. C. Temos uma família reunida de novo. Viva! Viva. Viva, certo. D. Você vai conseguir. Força. Força, perfeito, pessoal. Sublinhe a interjeição relacionando-a às emoções do quadro abaixo. Então, temos lá um quadro com alegria, aborrecimento, saudação, desejo, advertência ou admiração. Então, letra A, caramba, como ela samba. Admiração. B, cuidado, trecho sem acostamento, né? Uma placa, provavelmente na beira da estrada, né? Oi? Advertência, tá, pessoal? C, oxalá os pais saibam compreendê-lo. O que significa isso daqui, pessoal? Na verdade, é um desejo, tá? Porque, lembra lá que eu falei com vocês? Lembra lá que eu falei com vocês? Quando a gente falou sobre essa palavra lá em cima, oxalá significa o quê? Quem me dera ou quem dera. Há quem também consiga encaixar essa palavra oxalá na seguinte construção, mas não seria uma construção correta, né? Quisera Deus que isso acontecesse. Ou seja, na verdade, todos esses sentidos aqui que eu falei, quem me dera, quem dera, quisera Deus, tudo isso é o quê? Exprime um desejo, tá? Que é o que a gente tem aqui na letra C, que seria mais ou menos assim: quem dera os pais saibam compreendê-lo, tá? D. Olá. Como passou a noite? Saudação. 7. Professora, então como ficou? Ficou
Caramba! Admiração. Admiração, advertência, desejo e saudação. Pegou aí? Admiração, advertência, desejo e saudação. 7, pessoal. Faça como o exercício anterior. Aí a gente tem lá também um quadro com preposições, né? Então vamos lá. Bravo. Não ficou com medo e respondeu à altura. Qual seria aqui o sentido dessa interjeição? Aplauso. É aplauso. Aqui ele está congratulando alguém que respondeu à altura e não teve medo. A gente... Oi? Tava bravo. Não. Bravo aqui é no sentido de aplauso mesmo. Bravo. Não ficou com medo e respondeu à altura. Ou seja, alguém aqui, o sujeito aqui dessa ação, a quem ele se refere a essa frase, teve alguma atitude corajosa ante alguma situação que a gente aqui não sabe precisar o que é, né? B, coragem. Breve chegaremos. Animação. Ó, machucou-se de novo o pobrezinho. Pena. Certo, pessoal? 8. Nossa Senhora. Como você pode fazer isso? A locução adjetiva, que está sublinhado, Nossa Senhora, destacada expressa o quê? Espanto, saudação, satisfação ou desejo? Espanto, tá, pessoal? Então, vamos lá. Módulo 22, conjunção, noções básicas. Conhecendo. Observe os trechos abaixo. Mas dessa vez, ele nem olha para a xícara fumegante, o bolo, a manteiga e as geleias. Observem aí que esse E, tá? Ele está destacado e numa cor diferente para vocês. Próximo trecho. Atira-se na porta, atira-se na sua poltrona, perto do fogão e toma um longo gole de bebida pelo gargalo. Observem aí novamente que nós temos um E que também está destacado. Agora responda. Qual a função da palavra destacada em cada uma das funções? Note que o primeiro exemplo só há uma oração e a palavra E. Está ligando os termos de uma mesma função que foram enumeradas. Pessoal, vou voltar lá atrás com vocês aqui para a gente compreender bem esse conceito. Lembrem-se que eu falei para vocês lá na aula de verbos e falei na aula passada, né, ontem, a mesma coisa. Eu, na verdade, já venho falando isso já há bastante tempo, mas ressaltei isso na aula sobre verbos. Falei ontem e estarei falando aqui novamente. Na oração eu tenho verbos, já a frase eu não tenho verbo, tá? Então, eu posso fazer várias construções frasais que não contêm um verbo. Só que toda oração, obrigatoriamente, existirá pelo menos um verbo. E aí, prestem atenção aqui na informação que o livro dá para vocês. Note que no primeiro exemplo, só há uma oração. Por que ele está falando aqui que só há uma oração? Porque só há um verbo dentro do nosso primeiro trecho destacado. Vamos lá. Vamos aqui identificar o verbo. Olha, mas dessa vez ele nem olha para a xícara fumegante, o bolo, a manteiga e as geleias. O meu verbo aqui nessa construção é olha, tá? Ou seja, ele olha, tá aqui no singular, terceira pessoa, do presente do indicativo, tá? Então, por que eu só tenho uma oração? Porque eu só tenho um verbo. Compreenderam a informação, pessoal, que eu passei para vocês? Sim.
Ok, então vamos prosseguir. Mas desta vez, ele nem olha para a xícara fumegante, o bolo, aí vocês observem, a manteiga e as geleias estão aí destacados. Então, o que ele está mostrando para vocês? Que esse e, a conjunção e, que na parte de cima está lá destacado, o e, aqui embaixo ele já não está destacado. Ele destacou o quê? Os dois termos que foram ligados, tá? Os dois termos de uma mesma função sintática, que exercem ali a mesma função sintática. Ou seja, a manteiga e as geleias. Eu conectei as geleias aos elementos que estão nas orações, na oração anterior, né? Que é a manteiga, o bolo, a xícara fumegante, tá? No finalzinho ali ele só mostrou o quê? Que o e serviu o quê? Para conectar mais a geleia aos outros elementos que já existiam aqui. Manteiga, primeiro termo, as geleias, segundo termo. O próximo exemplo é: atira-se na sua poltrona perto do fogão e toma um longo gole de bebida pelo gargalo. Observem aqui embaixo que as frases abaixo, né, as orações abaixo estão sublinhadas e ele identifica para vocês o que? O que ele destaca aí? São justamente o verbo, tá? Da primeira, o meu verbo é atira e na minha segunda oração, o verbo é toma. Então, eu tenho um só contexto frasal, porém com duas orações, ou seja, eu tenho um período e duas orações, que a gente vai ver isso nos próximos módulos, tá? Então, observem aí. Atira-se na sua poltrona perto do fogão. Ele coloca aí abaixo, primeira oração. Toma um longo gole de bebida pelo gargalo, segunda oração, e o meu e ali no meio, entre essas duas orações, conectando uma oração à outra, tá? Então, o e conecta a minha primeira oração à minha segunda oração. E é isso que a conjunção faz, né? Ela funciona como conectivos de termos numa mesma oração ou conectivos de orações, tá? Continuando a leitura, essas palavras que unem termos ou orações são chamadas de conjunções. Conjunção é a palavra invariável que une orações ou termos de uma mesma oração, estabelecendo uma relação. O conjunto de duas ou mais palavras que equivalem a uma conjunção chama-se locução conjuntiva. Temos um quadro aí com algumas conjunções e algumas locuções conjuntivas, né? Conjunções e, nem, mais, que, se, porém, todavia, quando, contudo, entretanto, e vocês vão depois fazer a leitura de todas essas conjunções. Locuções conjuntivas, visto que, ainda que, já que, logo que, tanto que, antes que, sempre que, depois que, e a gente tem uma infinidade aí de locuções conjuntivas, que são o quê? Duas palavras que funcionam como conjunção, tá? E aí, lembrando lá o conceito, né? Que vai fazer o quê? A união de dois termos de uma mesma oração ou ligando duas orações aí. Sintetizando. Numa frase complexa, quando ambas as orações têm sentido próprio e independente, dizemos que são orações coordenadas. Pessoal, deixa eu finalizar aqui que eu vou voltar aqui em cima para explicar isso daqui. Se bem que aqui embaixo explica. Exemplo, vais ao cinema ou ficas em casa. Aí tem aí no quadro, bem pequenininho, né? Orações coordenadas, pois ambas têm sentido próprio e independente. Cada uma delas sozinhas tem sentido próprio. A palavra que utilizamos para fazer a junção, a união de uma oração
com a outra chamamos de conjunção. Aí ele até brincou, né, com as palavras. Observem aí que junção tá de vermelho e com também tá de vermelho. Então ele meio que brincou aí com as palavras, né? Se eu junto com a junção, eu faço a conjunção, tá? Uma brincadeirinha aí para vocês compreenderem. Mas vamos lá. Nessa frase aqui em cima que ele dá pra gente, vais ao cinema ou ficas em casa, tá? Ou é a minha conjunção aí que ele está destacando para vocês, tá? E aí o que é uma oração coordenada, pessoal? É quando eu tenho orações completas e uma não depende da outra. Pelo contrário, se eu tirar a conjunção, eu fico com duas frases, duas orações separadas. Tu vais ao cinema, tá? E eu posso fazer uma outra construção com tu vais, ou tu ficas em casa. Perceberam aí? Eu tenho duas orações que são independentes. Uma não precisa da outra, tá? Isso aqui é assunto para o próximo ano, que a gente vai ver lá orações coordenadas, orações subordinadas, as conjunções, pessoal. Como aqui o livro mesmo ele já fala para vocês. É super básico aqui, porque eu tenho agora as funções, as aplicações das conjunções, que é coisa pra caramba. E aí eu tenho lá como que eu vou usar as conjunções em orações coordenadas. Eu tenho lá adversativa, enfim, é uma lista enorme. Eu tenho lá as minhas aplicações de conjunções para as minhas orações subordinadas. Isso aqui é assunto para um outro, né, para o próximo ano, tá? Aqui o básico é esse, tá? Galera, 8h21, vamos fazer o praticando? Dúvidas aí, pessoal, com relação a conjunções? Não muito, professora. Se não muito, é porque tem dúvida. Qual é a dúvida? Não tem que ver, não tem como explicar, né? Porque não muito, que eu falei não muito não, mas eu não entendi nada. Mas o que você não compreendeu? Você não compreendeu a oração? Primeiro, né? Falando sobre a conjunção. Então, o que é a conjunção? A conjunção é quando eu ligo um termo ao outro de uma mesma oração, que a gente tem lá o exemplo, né? Lembra lá quando a gente aprendeu sobre a vírgula, que a vírgula ela separa termos da mesma função? Então, você observa aqui que eu tenho a xícara fumegante, o bolo, a manteiga e geleias. Todos esses elementos eu separei pela vírgula, porque ele está fazendo a separação dos termos, né? Que é a função da vírgula que a gente estudou lá. E meu último termo, a gente aprendeu isso lá atrás, na educação infantil, né? Vocês aprenderam na educação, no Fundamental 1, né? Que toda vez que eu tenho vários elementos, o meu último elemento, eu vou colocar um E, né? Maria comprou bolsas, sapatos, brincos e anéis. Toda vez que eu tiver esse último elemento aqui, né, que eu vou falar sobre o meu último elemento, eu vou usar um E. E esse E, agora vocês estão aprendendo que esse E é uma conjunção, ou seja, eu estou relacionando todos esses termos, estou ligando todos esses termos através do E. Porém, eu também tenho a função da conjunção de ligar orações separadas, tá? No nosso caso aqui, ele fala o quê? Das orações coordenadas, né? Por exemplo, se eu falo, atira-se na sua poltrona perto do fogão. Ponto final. Se eu parar aí, você compreendeu o que eu quis dizer? Sim, e se eu falar, toma um longo gole de bebida pelo gargalo, ponto. Você entendeu também o que eu quis dizer? Sim. Ou seja, são...
Oi? Não foi o equívoco? Sim, só que se acalma. Sim, só que presta atenção. Eu fiz 2 frases separadas para você compreender que uma não depende da outra. Se eu falo, atira-se perto da sua poltrona, atira-se na sua poltrona perto do fogão e aquece com o calor e aquece-se com o calor, eu estou ligando esse se aquece com o calor ao quê? Ele está se aquecendo com que calor? Com o calor do fogão. Ou seja, aqui uma oração depende da outra. Maria comprou roupas, mas não, mas o número era maior ou menor, né? Normalmente mulher compra número menor e aí chega em casa, pronto, se dá mal, ela não cabe. Esse mais a bermuda, a calça estava menor. Esse mais a calça estava menor, para você entender ela, você não entende separado, você só entende se eu te falar quem que comprou, o que comprou. Isso seria lá a ideia que eu falei para vocês, né, que vocês vão ver mais tarde, é o que? São 2 orações, porque tem 2 verbos, só que a segunda depende da primeira para fazer sentido. Já no nosso caso aqui, que a gente tem no livro, que ele vem tratando sobre a oração coordenada, uma oração não depende da outra. Se eu pôr um ponto final aqui no fogão, você entende a informação. E lá no final, toma um longo gole de bebida pelo gargalo, você também compreende. Só que eu fiz o quê? Eu uni essas 2 orações em um período só, tá? Atira-se na sua poltrona perto do fogão e toma um longo gole de bebida pelo gargalo. E quem uniu essas 2 orações foi a conjunção e. E eu tenho lá várias conjunções, né? Mas que não podemos confundir, pessoal, que nós temos lá o que também, pronome relativo, que nós não vimos esse ano, né? Há muitas funções para os pronomes relativos, tá? Mas tem o que conjunção também. Então, se eu falo, atira-se na sua poltrona perto do fogão, mas não toma nenhuma bebida. Aqui eu já tenho um outro sentido da frase. Vocês observaram aqui? Eu posso trocar esse aqui por qualquer outras conjunções aqui embaixo que faça sentido. Só que se eu troco essa conjunção, preciso também mudar a minha oração. Então, é isso que a conjunção faz. Ela liga termos de uma mesma oração, né? Manteigas e geleias, anéis e brincos, né? Ou eu ligo 2 orações independentes. Conseguiu compreender? Sim. Professor, um negócio aqui que eu esqueci, porque eu tenho a memória muito fraca, ou é porque eu sou lerda, não sei. Mas aquele negócio que você falou lá de gravar o vídeo, ele vai valer como um negócio do teste ou não é? Eu não sei, eu não tô lembrando. É isso mesmo que eu falei. Aquela atividade lá extra, né? Podemos chamar assim, né? Que não estava dentro aí da programação, vai valer como nota de teste, tá? Sendo que, né, pessoal? Como eu falei para vocês, ele estará valendo 5. Dentro desses 5 aí do teste, entra mais alguma pontuação aí, tá? Entendi. Professor, Oi. é pra gente iniciar o vídeo falando nosso nome, essas coisas? Então, você pode. Professora, não pode não mostrar o rosto? É porque, assim... Tem que mostrar o rosto? Caraca, deixa a professora falar. Então, pessoal, olha só. Vocês podem, por exemplo, quem mora perto, pode fazer também, tipo em grupo, né? Se para o pai de vocês não tiverem problemas. Você já sabe, né, Isabel? Já sei o que, Ana Luísa? Ué? A Isabel tem gente que você é mais lerda que eu, não dá não. Peraí, gente. Peraí, depois vocês conversam. Deixa eu falar aqui. Por exemplo, tem uma suposição. 4 colegas moram próximas. Aí vocês fazem o quê? Se o pai de vocês permitirem, né?
vocês se encontrarem numa praça, num quintal, né, num lugar aí aberto, ambiente aberto, todo mundo com a blusinha de uniforme, bonitinho, não precisa ser de corpo todo, tá? Aí pede mamãe ou papai, né, para estar filmando aí. Por exemplo, vocês podem ensaiar uma frase, por exemplo, esse ano estudar através das novas tecnologias foi muito proveitoso, sei lá, vocês vão bolar aí frases ou citações relacionadas à educação e vocês falando, né, da instituição de ensino de vocês, que é o Centro Educacional Saboia. A ideia é o quê, gente? Relacionar esse momento de pandemia, né? E essa nova forma que a gente teve, né? De continuar estudando, de não parar a educação, tá bom? E aí vocês podem, como eu falei para vocês, pegar, por exemplo, uma citação de algum pedagogo, sei lá, Paulo Freire, Piaget, enfim, vocês podem, por exemplo, pesquisar na internet, né? Frase sobre educação, tá? Aí pegou lá um trecho lá, eu gostei disso aqui é bonito, é poético, né? Então vou utilizar isso daqui. Ou vocês mesmos elaborem a frase de vocês, tá? Por exemplo, tem 5 colegas que moram pertinhos ali, dá para fazer o vídeo juntos. Vocês fazem, mas se eu moro longe, você faz um vídeo sozinho. Acredito assim, para quem tem um pouco de acanhamento, né, vergonhoso, fazer um vídeo em grupo, né, fica fica mais descontraído, né, com menos timidez, tá? Outro ponto também interessante é, por exemplo, vocês falarem, quem quiser falar, por exemplo, a falta que está fazendo a escola. Tipo, né? Muitos de vocês reclamam o quê? Eu tô sentindo falta de ir pra escola, encontrar com os meus amigos, a gente parar, né, na hora do lanche, trocar uma ideia. Tudo isso aí está relacionado à educação, está relacionado à escola e é o momento de pandemia que a gente vive, tá? A gente também pode estar falando sobre, vocês também podem estar falando sobre nesse sentido, né? Eu queria que a escola voltasse, as aulas voltassem, as aulas presenciais voltassem, porque na escola eu consigo rever meus amigos, brincar com os meus amigos, conversar, lanchar junto, trocar lanches, enfim, né? Tudo que está relacionado ao ambiente escolar que vocês agora não... Sair sem máscara, né? Oi? Sair sem máscara é mais importante. Né? Mas aí a gente sabe que a questão da máscara, infelizmente, é algo que vai ficar mais algum tempo aí, né? Não vai ser no ano que vem que a gente vai parar de usar máscara, né? Então vocês podem estar relacionando isso daí. Oi? Mesmo sem vacina, ainda vai ter que usar máscara? Pessoal, eu acredito que sim, porque ainda mesmo com a máscara... É mais questão de higiene, sabe? Exemplo, lá na Ásia, assim, tipo, em toda a região asiática, as pessoas costumam, exemplo, fulaninho tá com gripe, fulaninho vai lá e bota uma máscara para não passar pro outro. É questão de inteligência. O brasileiro não tem muito esse QI, assim, não sei, eu não quero, não gosta, mas não usa não. Aí fica passando doença pra todo mundo. Isso Se aí. o brasileiro usasse máscara e não ficasse inventando de ficar botando cara dos outros, aquele negócio lá de sublimação na máscara, ia servir muito mais. Aquelas máscaras ficam usando a tinta sabe onde que vem aquela tinta? Não sabe onde é que vem a tinta tá imune também. Passou rato, sei lá. Isso aí. Então, assim, é uma questão de, primeiro, né, educação e higiene, né? Como a Ana Luísa colocou aí, muito bem colocado. Então, assim, gente, acredito que a máscara vai ser algo que mesmo com a vacina a gente vai demorar um pouquinho aí para tirar do nosso dia a dia, né? Porque embora a vacina venha, a gente também não sabe, né? Há previsões de março já estar vacinando, mas essas previsões aí são incertas, né? Então vocês podem estar relacionando isso também, como vocês
Teve um colega ontem que comentou, como eu aprendi a usar o Facebook, né, para assistir às aulas, né? Enfim, como que a gente teve que se readaptar, né? Mudar algo que a gente tinha de uma forma e tivemos que fazer uma adaptação para um sistema totalmente virtual, né? Para a gente continuar o aprendizado, né, educacional. Gente, se vocês tiverem dúvida, por exemplo, a professora... Posso botar 3 pontos negativos e 3 pontos positivos? Não, a gente só vai falar de pontos positivos. Só positivos. Professora, não tem ponto positivo. Então... É só um ponto positivo. Vai ter só 1 e 4 negativos. Então, aí você fala só do... É 880, sabe? Às vezes tem algumas coisas que a gente não tá lembrado, porque a gente tá aqui quase que 1 ano dentro de casa, já tá dando um saco já. E daí aprendeu alguma coisa. Então. Menos de um mês pro Natal e eu não fiz nada o ano inteiro. É verdade, pessoal. Pessoal, olha só. Por exemplo, tudo que vocês... Eu não fiz nada o ano inteiro e falta menos de um mês pro Natal. Tá pertinho. Então, olha só, presta atenção. Vocês falaram aí os pontos negativos, mas não prestaram atenção nos pontos positivos aí dentro do que vocês falaram. Por exemplo, a pandemia, olha só, aí o que eu tô tentando falar para vocês, né? A pandemia trouxe pra gente o quê? A quarentena, a restrição das famílias, das pessoas nas casas. Mas qual é o ponto positivo que trouxe? Por exemplo, Ana Luísa falou, a consciência com relação à higiene, à saúde do próximo, né? Ou seja, se eu tô resfriada, eu vou colocar uma máscara, primeiro, para eu me proteger e para proteger as outras pessoas. O segundo ponto, a gente tá mantendo uma comunicação pela internet. Olha só, pessoal, uma dica que eu vou dar para vocês, tá? Por exemplo, eu escrevi aí os 3 pontos negativos, como vocês falaram, e 1 positivo. Vai lá e fala para mim, manda o áudio lá no privado. Professora, eu quero falar sobre isso, e a parte ruim e a parte boa. E aí, dada a sua ideia, eu vou te orientar o que você tem que fazer. Por exemplo, não, você pode falar essa parte aqui, mas aí você ressalta mais para esse lado aqui, ó. Você pode, entendeu? Quem não tiver com pouca ideia, tipo, professora, a parte ruim é essa. Manda lá um áudio para mim que eu vou tentando ajudar vocês com relação à construção da ideia. Formada a ideia de vocês anotem no papel, né? Pode colocar a colinha lá, igual repórter, né? Coloca a colinha lá e pede alguém para gravar, né? Seja em grupo, né? Cada um treina um trechinho de uma frase, de uma citação, ou fala todo mundo junto, né? Enfim, a ideia é justamente essa, tá, pessoal? De preferência, pessoal, se vocês estiverem em grupo, máscara, tá bom? Usem máscara. Se estiver sozinho em casa, né, no seu ambiente aí particular, vocês podem fazer sem máscara. Mas se estiverem em grupo, como eu falei que, mora junto, vamos fazer aqui 5 pessoas, um vídeo. Máscara todo mundo, tá? Vamos mostrar que nós temos educação, tá? Ninguém vai escutar não. Com máscara. Escuta. Vocês vão falar vai fazer assim, próximo, não vai gravar assim tão de longe, não. Pessoal, vocês finalizaram a atividade? Sim. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue corrigir algumas aqui para a gente finalizar a nossa aula. Número 1, complete com as conjunções que estabelecem uma correlação, correta relação de sentido. Aí temos algumas conjunções aí abaixo, né? Porque, todavia, portanto, logo, entretanto, por isso, mais que, porém, pois e. Correu demais, nananã, caiu. Qual seria a conjunção que entra aí perfeitamente?
coloquei por isso. Eu coloquei, portanto, caí. Não, portanto, não. A gente vai usar aí o por isso, tá? Ele caiu por qual motivo? Porque ele estava correndo demais, tá? Então, a gente vai na letra A, por isso. Dormiu mal, nananã, os sonhos não o deixaram em paz. Qual que eu posso colocar aí? Pois. A gente poderia utilizar o porquê. Ele dormiu mal porque os sonhos não o deixaram em paz. Tá bom? C. A matéria parece nananã, a alma é imortal. A matéria. Professora, daí eu não consegui. Eu acho que ficou faltando alguma coisa. Porém. A gente aqui pode usar vários tipos, tá? A gente pode usar aqui o porém, a matéria perece, porém a alma é imortal. A matéria perece, mas a alma é imortal. A gente pode usar aqui o entretanto, todavia, tá? Eu coloquei porém, tá bom? Tá ótimo, tá? Então, posso lá usar o porém, o mais, o entretanto, o todavia, tá? D. Leu o livro, nananã, é capaz de descrever as personagens com detalhes. Leu o livro. Aqui, pessoal, entra aqui entra o por isso ou o logo, tá? Oi? Portanto, não. Não, portanto, não. Professora, mas o por isso a gente já colocou na letra A. Não, mas aqui não tem problema não, vocês podem repetir, tá? Se não quer usar o por isso, usa o logo, tá? Que não temos aqui em cima, tá? Leu o livro. O logo é capaz de descrever as personagens com detalhe. Ou seja, ele vai conseguir descrever os personagens com detalhe, por quê? Porque ele fez a leitura do livro. Ou ele só será capaz de descrever as personagens com detalhes se ele lê o livro, tá? Então, aqui eu estou relacionando a descrição dos personagens à leitura do livro, ok? Pessoal, só número 2 para a gente finalizar, tá? Reescreva as frases abaixo, substituindo a conjunção destacada por duas outras conjunções de forma que mantenha o sentido da frase. Eu preciso manter o sentido da frase, tá? A. Lutou bastante, mas não venceu. Eu coloquei lutou bastante, porém não venceu. Certo. Eu coloquei entanto e porém. Como é que é? Você lutou porém ou? Entanto ou porém. Aqui não entraria entanto, entraria no entanto, tá? No entanto, não venceu. Tá? No entanto. B. Ele dormiu tarde, logo não acordará cedo. Por isso. Eu coloquei entanto e portanto. Entanto, não. Tá? A gente aí entraria o portanto. Eu não falei entanto, eu falei então e portanto. Então e portanto. Ah, tá. Ele dormiu cedo, portanto, não acordará cedo, né? Eu estou justificando aqui. Ou ele dormiu tarde, dormiu cedo não, ele dormiu tarde, por isso não acordará cedo. C. Não chore, que seu pai virá buscá-lo. Não chore, pois seu pai virá buscá-lo. Eu coloquei certo. Pois e porquê. Ou porquê. Certo, tá? Não chore porque seu pai irá buscá-lo, ou não chore, pois seu pai virá buscá-lo. D. Não sabia montar, nem gostava de cavalos.
não sabia montar, não gostava de cavalos. Não, aí você não ligou as duas orações. Aí você fez... E também. Não. Muito menos. A gente tem que utilizar conjunções, tá? Então, vamos lá, vamos com calma. Olha, não sabia montar. E esse nem, ele liga lá o gostava de cavalos a não sabia montar, tá? Então, eu posso trocar esse nem aqui, não sabia montar, tampouco gostava de cavalos. Aqui eu entro um tampouco, tá? Ou e não gostava, tá? Eu coloco o e a negação, que o nem é negação, significa que ele também não gosta de cavalos, tá? Eu posso colocar aqui, como também não gostava de cavalos, que aí vai virar já uma locução conjuntiva, ok? Professora, eu coloquei não sabia montar e não gostava de cavalos. E não gostava de cavalos. Aí eu tô ligando o e o nem, né? A negação, não lá. Correto, assim tá bom. Pessoal... Professora, vamos corrigir só o número 3, eu fiz também. Não, vamos parar. A gente deixa para a próxima semana, sabe? Porque são 8h51, para vocês terem aí uns minutinhos para comerem, esticarem as pernas, tá bom? Pessoal, olha só, vou fazer as... Oi? A D ficou como? D, eu posso... coloquei não sabia montar e não gostava de cavalo. Isso, eu posso colocar um e não gostava de cavalo, tampouco gostava de cavalos, como também não gostava de cavalo, tá bom? Pessoal, vou fazer a chamada. Daqui a pouco a gente se vê. Vocês voltem 9h15 certinho, que 9h20 eu vou começar a aula, tá? Então, vamos lá. Leandra. Presente. Karina. Pode sair, professor? Pode. Tchau, até daqui a pouco. Ana Beatriz. Presente. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Natan. Presente. Isabelle. Presente, professora. Ana Luísa. Ana Luísa, presente. Professora, talvez eu não volte porque meus primos estão aqui em casa enchendo o meu saco, acabando com o resto da paciência que Deus me deu. Então talvez eu não volte. Tchau. Tá bom, tchau. Yasmin. Presente. Tchau, até daqui a pouco. Samuel. Presente. Júlia. Presente. João Lucas e João Levi. Presente. Presente. Ok. Presente. Natan. Que minha internet estava caindo. Ok. Guilherme Amaral, tchau, até daqui a pouco. Guilherme Amaral. Manuela. Guilherme Amaral e Manuela. Guilherme Amaral, presente, professora. Tchau. Tchau, até daqui a pouco. Manuela, você tá aí?